Olá, boa noite a todos os alunos. Já estou aqui com a professora Jandira, já estamos na nossa sétima live. E a professora Jandira me mandou os materiais, mandou lista de integral e derivada, mandou lista com transformações trigonométricas para vocês utilizarem. Então, eu já disponibilizei lá no estúdio, dei uma olhadinha lá, certo? Também lembrando que hoje encerra a atividade em 3, então, para quem ainda não finalizou a entrega do arquivo, lembrando que é o envio de anexo. Então, sempre verifique se vocês enviaram o arquivo, verifica se é o arquivo certo que vocês mandaram antes de finalizar, tá? Porque depois que finaliza, não dá para trocar o arquivo, certo? E agora eu vou dar uma boa noite para a professora Jandira para ela conduzir a aula, tá bom? Boa noite, professora Jandira. Boa noite, professora Nelly. Já quase espirrei aqui, você viu? Eu vi. Faz parte, né? A pessoa que vive com rinite, sinusite, essas coisas aí, faz parte de vez em quando dar uma espirradinha. Sem ser coronavírus, Deus é mais, Deus me livre, né? Boa noite, pessoal. Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Tudo bem? Arrancando aí o cabelo com as integrais ou tá de boa? Tá tranquilo? Tá tranquilo? Tá suave? Tá legal? Bom, gente, como eu falei para vocês, nas aulas passadas sobre lista de integral, né? Então, que geralmente a gente acompanha aquelas fórmulas por livro, por alguma coisa. Eu dei uma fórmula, uma lista aí de lambuja praticamente para vocês, de transformações trigonométricas e das fórmulas geralmente mais utilizadas de integrais, tá? Não tá todas, não coloquei todas, porque tem muita. Coloquei só algumas, mas geralmente eu coloquei lá as que estão mais sendo utilizadas pra gente, tá? Desintegrando os neurônios. Gente, é demais, né? Fala sério. Mas a gente se sente até mais inteligente quando consegue chegar a um exercício ao fim. Fala sério, não é? É muito engraçado. Eu me senti assim nas aulas de cálculo. Na época que eu estava na faculdade, uma piá, praticamente, né? Entrei na faculdade muito cedo. E daí joga logo de cálculo de cara, meu irmão. Eu tive 4 cálculos, cálculo 1, 2, 3 e 4. Vocês já imaginam? Se um já tá assim, imagina o 2, 3, 4. É, bem por aí. Pois é, gente, vocês viram que eu tô com crise de alergia, né? Ai, olha, muda o tempo, chega num lugar diferente. Hoje o cenário tá um pouquinho diferente, né? Para ajudar, a internet da minha casa bugou, e aí tá eu tive que ir na casa da sogra, né? Fala sério, tem que acudir nessas horas. Bom, gente, então vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre técnicas de integração. Já assistiram a aula? Espero que sim, espero que assistam. Vocês não vão achando que integral é cair do céu, não, que pelo amor de Deus, não vai. Jesus do céu, Jesus amado, não vai? Hein? Pelo amor, hein? E aí, como eu estava falando com a ProNerd, o vídeo do mapa eu vou gravar. A gente vai falar agora, na oitava aula, sobre o conteúdo sobre as integrais com substituição, que é o que tem no mapa. E aí vocês já vão conseguir fazer tranquilamente. E aí eu já vou postar a aula, a oitava aula, e já vou postar o vídeo do mapa. Legal? O mapa vocês vão ver que, ó, bem facinho. Tá? Então vocês não vão ter muita dificuldade. Só não deixe para a última semana, para encher minha caixa de e-mail e falar, pô, não entendi isso. Aí, Jesus amado. Aí eu, professora Nelly, ficou louca, né? Meu Deus. Mas, como eu falei, tudo vai melhorando com a prática, certo? Bom, vamos falar um pouquinho sobre a aula de hoje? Vamos lá? Vamos lá, né?
Eu já passei por isso, tô viva, e vocês vão estar vivos também, felizes ao final do processo, tenho certeza. Mais felizes ainda ao final do processo. Então, tamo aí, né? Aquilo que não nos motiva, não nos move, não é isso, é frase, né? Aquela frase, enfim. Bom, então, nessa nossa aula, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Ah, tem a atividade 3, hein? Não, ó, não deixa passar. Bom, nessa aula, eu deixei esse exercício aqui para fazer com vocês, tá? Então, ó, só para vocês verem que professor também é gente. E professor também escreve, professor também faz cálculo, professor não descobre tudo de uma hora para outra, não. Então, ó, eu sempre faço os meus rascunhos e vou deixando do lado, né, e tal, e eu vou mexendo. Bom, nessa aula, a gente viu algumas técnicas de integração, por partes e por substituição, tá? Então, como eu falei, assim, uma coisa bem básica, quando que eu uso por partes, quando que eu uso por substituição. Eu hoje em dia, acho mais fácil por substituição. Porém, como eu expliquei na aula, tem casos que não dá para usar por substituição, e aí a gente só consegue resolver por partes. Então, o segredo é esse. Tenta lá por substituição. Não deu? Eu faço isso também. Então, eu sou normal, igual vocês. Não é porque eu sou professora que é diferente. Eu vou lá tentando. Ó, isso não deu, eu vou por outro processo. Às vezes eu tenho mais facilidade. É óbvio que eu tenho mais facilidade porque eu tenho mais experiência. Mas, né? Tudo vem com experiência. Por partes, né, Kézia, é aquilo que a gente falou. Que vocês perguntaram, eu vou esquecer derivada? Olha aí. Né? Eu preciso de derivada para resolver por partes. Então, quando geralmente vai acontecer de vocês terem uma integração aqui por substituição, né? Peraí, deixa eu trocar. Então, aqui, ó, por partes. Tá aparecendo na tela? Deixa eu ver. Tá aparecendo outra tela. Deixa eu trocar. Agora sim. Então, ó, aqui é integração por partes, né? É uma receitinha de bolo, UV menos integral de VDU. É uma receitinha de bolo. O que é o complicado de tudo, Kézia? É você descobrir de uma forma bem marota quem é o U e quem é o V. Entenderam? Então, na aula eu expliquei para vocês, eu fiz esse exercício aqui de duas formas, escolhendo o X como U e depois escolhendo o X como V, ou DV, né? Porque a gente deriva para encontrar o V. Então, sempre assim, eu escolho o U, aí eu vou pegar o U, eu vou derivar, e eu vou escolher um outro para ser o DV e vou integrar. É sempre assim, é uma receitinha de bolo. E aí, o que vai me indicar, né? Qual é a função que eu vou escolher como U e como V? Tem uma regra? Não tem. Eu posso escolher qualquer uma como V? Posso escolher qualquer uma, esse que é o segredo, tá? Posso escolher qualquer uma. Porém, algumas escolhas que a gente faz fica muito mais difícil a gente resolver do que outras, tá? A intenção disso tudo é isso que eu tô falando, Kézia. Para identificar o U, né? Essa identificação do U e do DV, porque aí nesse caso eu tenho X e seno de X. Então, uma delas vai ser o U e uma delas vai ser o DV. Eu sei que a U eu vou derivar. Eu derivo a U, né? E aí, para eu dar o DU, porque eu vou fazer como se fosse uma substituição de variável, teoricamente, né? Mas na verdade não é. É uma semi-substituição. É só uma jogada. Isso aí é uma jogada para a gente resolver uma coisa que a gente não sabe. E para escolher o DV, a gente integra. O DV a gente integra. A gente fala que uma é U e a outra é DV. Então, aqui a gente fala que é U, a gente deriva, e aqui a gente fala que é DV, a gente integra para achar o V. Certo?
Então, é o que eu falei, Kézia. Como que você escolhe, como que você acha a U e como você acha a V? Testando. Às vezes, nesse caso aqui, ó, eu escolhi sendo U, X. Eu sei que derivar o X é fácil. Qual é a derivada do X? É 1. Derivada de X é 1. Beleza? Então, aqui fica como se tivesse um dx, né? Então, a gente coloca a constante de integração. Como eu integrei, perdão, como eu derivei o x, coloco o dx, que estou indicando qual foi a letra que eu derivei aqui nesse caso. E aí, vejam que não é muito difícil eu integrar o seno de x, porque ela está tabelado, não é difícil eu integrar, né? Então, escolher, por exemplo, o seno de x como dv não é problema para mim, porque isso é tabelado. Qual é a integral de seno de x? Menos cosseno x, certo? Então, aí eu integro isso aqui, ó, para anular esse dv, que eu estou chamando de dv, e aí vai cair no v, que é o que eu preciso para colocar aqui na minha fórmula. E aí eu vou ter que ver menos cosseno x. Beleza, feito isso, é só substituir. Olha que engraçado, né? Se eu tivesse feito uma escolha errônea, vocês podem voltar. Quantas vezes eu já fiz também em exercício, que às vezes eu pego para resolver, né? Eu fiz uma escolha errada, eu voltei e falei, essa escolha não ficou legal, vou voltar lá no início, vou trocar, vou chamar a outra de U e vou chamar a outra de DV, tá? Então, a sacada é essa, é ver se ficou fácil. Aqui, vejam que ficou facinho para eu resolver, né? Com essa escolha que eu fiz. E daí foi o que eu expliquei. Se eu tivesse escolhido, por exemplo, o U como seno de x, daria uma função gigantesca. Eu fiz isso na aula, depois vocês acompanham lá. Daria uma função muito mais difícil, daria a integral de x ao quadrado sobre 2, né? Com cosseno. Deus me livre, ficaria mais difícil resolver do que isso aí, tá? Então a sacada é essa, Kézia. É você escolher uma função marota, é ter aquela sapiência de escolher. Como vem essa sapiência? Com experiência. Fazendo, fazendo, fazendo. Vamos fazer o exercício que eu deixei pra gente fazer? Esse exercício é bem gostosinho de fazer, tá? Por quê? Eu deixei esse aqui pra gente fazer, né? 2 cosseno ao quadrado de t, tendo tangente de t, cosseno de t. Legal? Então, eu deixei duas listas para vocês. Uma que é com as integrais derivadas, né? E aí a outra é transformações trigonométricas. Como eu falei, eu sei todas as fórmulas? Não sei não. Ixi, Deus me livre. O livro, por exemplo, do Stuart tem 3 páginas de integral, de fórmula de integral. Como que eu vou lembrar disso tudo? Eu lembro as que eu sei mais. E, tá tudo bem, ninguém decora mesmo isso, né? Se for um professor que souber tudo, eu falo, você é o cara. Eu sei as que eu mais uso, as que eu faço mais exercício, geralmente eu sei, né? Mas as outras eu não sei. E tá tudo bem, né? Igor. Sim. Iria, tá? Só que pensa, matemática é uma coisa exata, né? Eu tenho 2 vezes 3, 3 vezes 2. Vai ser o mesmo resultado, não vai? 2 vezes 3, 3 vezes 2. Só que pensa, a tabuada do 8, já viu? 3 vezes 8 é mais fácil que 8 vezes 3. Vocês tinham esse pensamento quando era criança? Eu tinha. Quando eu tinha que fazer 3 vezes 8, para mim era mais fácil do que 8 vezes 3, que a tabuada de 8 era muito difícil. Pensa uma piá remelenta, né? Que, sei lá, eu nem sabia estudar. Para mim era mais fácil fazer 3 vezes 8 do que 8 vezes 3. Vai chegar ao mesmo resultado? Vai chegar ao mesmo resultado. Porém, alguns processos que a gente escolhe fica tão impossível que às vezes a gente não consegue sair dali. Não consegue mesmo, assim. Não consegue sair, a gente fica travado, não tem mais coisa para fazer, a gente fica pensando e fala, nossa. E aí é mais fácil voltar e rever lá quem você escolheu de U e DV, tá? Mas chega o mesmo resultado, tem que chegar ao mesmo resultado, uma coisa óbvia. A integral de alguma coisa tem que ter um próprio resultado, não importa a forma com que eu resolvo,
tá? Se der resultado diferente, está errado. Algum deles. Daria. O que vai indicar, né, Igor? Uma página de resolução ou 4 páginas de resolução. Mas vai lá, chega lá. Chega lá. Vamos fazer esse aí? Esse aí é bem gostosinho de fazer. Então, a gente começa esse aqui, a gente começa falando assim, né? A primeira coisa quando a gente vê essa integral, Jesus do céu, o que eu faço com isso, né? Taca o fogo, joga fora esse treco aí, porque não sei nem de onde começar. Então, o que eu faço? Uma dica minha, como pessoa, não como professor agora, tá? Como pessoa. A minha intenção sempre é ir abrindo todas essas funções muito misturadas. O que eu falo funções misturadas? Cosseno ao quadrado, eu tenho duas funções, quando eu tenho quadrado, então uma função misturada, para mim, assim, eu vejo assim, tá? Fração, soma em cima de fração no numerador. Então, a minha ideia principal é abrir um pouco, misturar, tirar essa misturada toda e deixar isso mais simples possível. Tá? Então, vejam que eu não vou resolver integral ainda. Ixi, nem sei qual vai ser a integral disso. Né? Vou tentar resolver isso aí por substituição. Tenta lá. Vai lá, tenta lá, vê se vai dar certo. Vou tentar por partes. Tenta lá, pode. Vai chegar o mesmo resultado? Pô, vai, sempre vai. Mas, às vezes, vai ser difícil pra caramba chegar, né? Como eu falei. Então, a gente precisa ter um pouco de sapiência, certo? Isso aí, Breno. A gente vai abrindo isso aí e vendo o que a gente pode fazer, tá certo? Vamos abrir isso aí, vamos começar a mexer com isso aqui. Então, eu sei que eu quero a integral desse treco aqui. Então, primeira coisa, como a gente pensa aqui que eu tenho 2 cosseno ao quadrado de t. Agora, minha variável de integração é t. Aqui deveria estar t, tá? ft, não fx. Porque quem eu estou integrando aqui no caso é a variável t. Mudei. Ao invés de ser x, coloquei t. Beleza. Então, a primeira coisa que eu quero fazer é tirar esse mais aí da minha fração. Tira ele, porque da forma como que tá, eu não consigo integrar, tá? Não consigo integrar soma no numerador com embaixo tendo um denominador ali. Dessa forma como que tá aí, não. Então, a primeira coisa, a gente vai destrinchar, abrir isso aqui. Vamos lembrar lá no ensino fundamental, quando a gente fazia a soma de frações, como que a gente fazia a soma de frações, né? Se eu tivesse uma fração 2 sobre 3, mais 5 sobre 2. Posso somar isso aqui? Olha, se vocês falarem que posso, eu vou bater em vocês igual eu brigo com os meus pequenininhos lá, hein? Jesus. Vai dar o quê? 7 sobre 5? Meu Deus, se falar que é 7 sobre 5, eu dou um infarto, caio para trás aqui. Não, né? O que é uma fração? É uma coisa que não é inteira. Faz sentido para vocês essa frase? Uma fração é uma coisa que não é inteira? Faz sentido? Às vezes não faz, né? Mas uma fração é uma coisa que não é inteira. Por exemplo, 2 dividido por 3 é 0,6666666. É uma parte do 1. 5 sobre 2 é 2,5. É uma parte, sei lá, do 3, né? Era algo grande, ou aí eu dividi, ou sei lá. É uma parte, é algo que não é inteiro. Então, nesse caso aqui, o que a gente faz? A gente tira o MMC, né? A gente faz o MMC disso aqui, iguala os nossos denominadores, a primeira coisa é essa, né? Para eu somar frações, eu preciso ter os denominadores iguais. Então, nesse caso, o MMC de 3 e 2 vai ser 6. Então, aqui eu vou ter 6 aqui para a primeira fração, e aqui eu vou ter 2, 4, mais 6 aqui também, e eu vou ter 3 vezes 5, 15 aqui no nosso denominador, certo? Agora eu posso somar. Como que eu somo frações? Eu repito o nosso denominador, que é 6, né? Agora eu tenho uma fração, eu tenho que ela tem o mesmo denominador, ou seja, agora eu estou falando da mesma coisa, eu não posso somar coisas que eu não sei como se comporta 2 sobre 3 e 5 sobre 2 se comportam de formas diferentes. Agora,
4 sobre 6 e 5 sobre 6 não se comportam da mesma forma porque eles têm o mesmo denominador e a mesma divisão aí no caso, né? Então aí, 4 mais 15 é 19 sobre 19 sobre 6. Beleza. Vamos pensar. A gente está acostumado a sair disso aqui e vir para cá. Mas de igual forma que eu saio daquelas nossas frações e venho para essa fração inteira aqui, eu posso vir dessa fração inteira para isso aqui. Ou para isso aqui, voltar um processo, volte uma casa, sabe? Volte uma casa. Aí, ó, Pronelli está falando que tem a soma de frações, tem no vídeo de matemática básica, viu? Para quem não lembra, tá lá. Então, ó, volte uma casa. Então, eu vou tentar voltar uma casa. Isso aqui, eu sei que quando eu tenho um denominador igual, eu posso somar os numeradores e eu repetir o nosso denominador e somo os numeradores. Aí eu penso o seguinte, ora, esse 2 cosseno ao quadrado de t mais essa tangente de t, se eu somei, é porque eles tinham o mesmo denominador. Então vejam se vocês concordam comigo, se não é besteira eu falar isso aqui. Eu posso fazer assim, ó, 2 cosseno ao quadrado de t dividido por cosseno t mais, né, porque é mais aqui, tangente. Gente, eu troquei de mouse, tô me acostumando com ele ainda, ele é muito molinho. Tangente cosseno de t. Jesus. Cosseno t, tá? Concorda comigo que eu posso fazer isso aqui? Ou não? Hein? O que eu fiz isso aí? Peguei aquele denominador que era comum para o 2 cosseno ao quadrado de t e mais para o tangente de t, peguei e abri, ó. Abri para duas outras frações. Agora eu não tenho mais aquela soma aqui no numerador que me impossibilita de resolver, né? Agora eu tenho algo dt aqui, porque agora eu estou integrando em relação a t. dt ali. Então, agora isso aí já está mais fácil para eu integrar. E aí a gente tem aquela nossa relação básica. A integral da soma é igual à soma das integrais. Então, se eu tenho a integral disso mais isso, eu posso falar com toda certeza que eu posso fazer a integral de cosseno ao quadrado de t dividido por cosseno de t. Eu posso falar isso aqui, dt, né? Mais tangente de t, a integral aqui também, né? Tangente de t, cosseno, tá parecendo aquele desenho abstrato de t dt. Ok? Beleza? Aí, a gente tem, ó, nossa, tá muito macio esse mouse, não gostei não. Jesus do céu. Eu não consigo escrever, eu dou um clique, ele vai fazer... Dá um risco, cara. Não gostei muito desse trem aqui, não. Vai acostumar. Mas aí, ó, agora eu tenho integral de 2 cosseno ao quadrado de t cosseno t dt, né? Mais integral de tangente de t cosseno t dt. Beleza? E aí, ó, outra relação que a gente tem. Quando a gente tem o 2, que é uma constante dentro de uma integral, a gente pode jogar esse 2 para fora. Legal? A gente pode jogar o 2 para fora. Vejam que eu nem sei ainda o que eu fiz. Só estou simplificando esse negócio aqui, que para mim está muito complicado. Então, eu posso jogar esse 2 para fora. Jogo 2 para fora aqui, ó. E aí, eu tenho o quê? Cosseno ao quadrado de t com cosseno cosseno de t embaixo. Concordo que eu posso cortar? Lembra quando a gente fazia lá x ao quadrado dividido por x? X ao quadrado dividido por x. Eu cortava, eu fazia essa divisão, x2 dividido por x1 dá x. Lembra disso? Que a gente podia cortar? Ixi, nem sei fazer isso agora, hein? Para a próxima aula eu faço, prometo. Ai, gente, vocês sabem muita coisa tecnológica.
A pro aqui é das antigas. Eu sou das antigas. Tapete com caneta? Vou pesquisar, hein, Luiz? Uma boa, hein? Algo bom. Dá para escrever nesse negócio? Escreve e aparece na tela? Se der para escrever e aparecer na tela, eu quero. Vou procurar na internet, vou ver se eu acho. Aí vamos lá, ó. Aí, ó, eu vou ter integral, eu corto esse cosseno ao quadrado com cosseno, sobra o quê? É a mesma ideia aqui, eu corto com x ao quadrado com x, sobra x. Então, aqui vai restar o quê? Vai restar o cosseno t. Concordam comigo? Entenderam o processo que eu fiz aqui? É importante que vocês entendam junto comigo. Entenderam? Quando eu corto o cosseno ao quadrado lá com o cosseno de baixo, é como se eu estivesse cortando coisas que estão sobrando ali, fazendo a divisão. Tá bom? Então eu corto. Escreve desenho? Opa, vou procurar. Vou procurar. Vou procurar aqui em Maringá. Se eu achar, cara, eu compro. Real. Investimento, hein? Porque bom pra gravar vídeo, né? Fala sério. Vamos lá, vamos continuar. Viu o desfoque, né? Eu tenho déficit de atenção. Vocês viram que eu desfoco toda hora, né? Mas aí professor desfoca mesmo. Vamos lá, vamos voltar. Aí, ó, eu corto esse cosseno ao quadrado de t com cosseno t. Aí me resta o cosseno t. Veja que eu não resolvi integral nenhuma ainda, né? E aí, aqui, eu tenho uma divisão. Ó, veja que aqui sumiu uma divisão. Fica só cosseno t. Sumiu uma divisão. Ah, integral de cosseno t eu sei fazer já. Tá top pra mim. Integral de cosseno t eu sei fazer. Mas ainda eu tenho a outra fração, né? Que é a tangente lá do nosso tangente t dividido por cosseno t. A gente vai buscar lá na relação, lá na fórmula, lá na lista que eu deixei para vocês, tá? A gente vai buscar lá na lista que eu deixei para vocês e a gente vai ver algumas transformações básicas do tipo tangente de t é igual a seno sobre cosseno. A gente não vai fazer isso, mas tem lá seno sobre cosseno, legal? E aí eu vou tentar também abrir essa tangente t cosseno t. Não resolvi integral nenhuma ainda. Eu só estou abrindo isso aí e melhorando. A minha ideia aqui, né? Então, eu vou ter aqui mais. Vejam se eu não posso fazer isso aqui, ó. Tangente de t, tá? Vezes 1 sobre cosseno t. Fiz isso no exercício passado, não fiz? Posso ou não posso fazer isso aqui? Pode, não pode? Então, gente, ó, vejam que é a mesma coisa. Fiz no exercício passado na aula mesmo. Ó, tangente de t vezes 1 dá tangente de t. E aqui embaixo é como se eu tivesse 1 no denominador, né? Cosseno vezes 1 cosseno. Então, vejam, ó, só separei. Tá vendo que eu consigo enxergar muito melhor a minha função do que a função original? Que era tangente de t cosseno t? Daí a gente vai olhar lá nas nossas transformações trigonométricas, lá na nossa lista, tá lá, tá? Não precisa decorar, sempre fazendo com as duas listas na mão. E aí a gente vai ver que 1 sobre cosseno é igual a secante. Ó, abre a nossa mente, né? 1 sobre cosseno é igual a secante. Então, é como se eu estivesse falando 6 e meia dúzia, é a mesma coisa. 1 sobre cosseno eu posso substituir por secante. E aí, cara, que é a sacada do meu negócio aqui, né? Eu vou ficar com tangente de t mais 1 sobre cosseno é secante. É vezes aqui, perdão. Vezes secante de t dt. Qual é a sacada com esse negócio aqui? Lá na lista que eu deixei para vocês, lá no final, a Fórmula 12, estou dando até o número, a Fórmula 12, depois vocês vão olhar lá, me dá a resolução dessa integral.
me dá a resolução dessa integral. Ela fala que quando eu tenho tangente vezes secante, a integral é tanto. Tá lá, fórmula 12. Olha que fácil que ficou. Meu, acabou, né? Vou procurar, gente, vou procurar real, hein? Será que tem em Maringá? Não sei. Não sei. Vou procurar por aqui, talvez tenha. Se for com a 60 tá, né? Para investir, é um investimento. Vou procurar essa semana. Vou procurar aqui. Aí, a gente vai ficar o seguinte aqui, ó. Vamos resumir aqui. 2 integral cosseno de t, dt, certo? Mais integral de tangente. Olha esse G que bonito que ficou. Jesus vezes secante de t dt. Tá? Qual é a integral de cosseno? Ah, a integral de cosseno é seno. Integral de cosseno é seno. Tem fórmula para ela, né? Então vai ficar o quê? 2 vezes a integral de cosseno é seno. Então vai ficar seno t. Certo? Mais fórmula 12 da lista de vocês. Qual é a integral de tangente t secante t? Tangente t vezes secante t é igual a secante. É só isso. É igual a secante. Quando eu tenho tangente t vezes secante de t, é igual a secante. A integral disso aqui. Então, lembrando, mais o nosso Czinho. Então, vai ficar 2 seno de t, 2 seno de t, mais secante de t, mais c. Certo? Caligrafia por mouse. Gente, entenderam? Deu para entender? Compreenderam o processo? Deixei o mais difícil para fazer com vocês, hein? Vocês viram que é fácil? É fácil, né? Mole, mole, mole. Isso. Por favor, gente, avalie lá. E aí, nesse chat, nessa enquete, vocês podem colocar, por exemplo, se vocês querem mais listas de exercício, se vocês querem que eu grave mais vídeo, porque aí eu digito, vou digitar, não vou escrever não, porque escrevendo ficou uma beleza, como diz minha mãe. E aí, responde lá na enquete para mim, olha, eu gostaria de vídeo extra, mais exercício, mais lista de exercício, que eu mando para vocês, tá? Responde para mim, por favor. E responde se você entendeu também, se você não entendeu, se você gostou, se você não gostou, se você quer mais coisa, se não quer mais coisa. Vocês que mandam aqui. Eu só executo, tá bom? Beleza, gente? A gente já tá indo para 33 minutos, né? Falo demais, fala sério. Mais alguma dúvida, gente? Então, tem uma lista aí de integral para vocês fazerem, brincarem e se lambuzarem aí com essa lista de integral, tá? Então, essa lista de integral, a primeira parte dela tá com a resposta, ela já vai com a resposta, tá? E depois eu vou mandar resolvido. Ó, que legal! Ó, vou mandar resolvido para vocês, tá? Mas a primeiro momento, eu peço que vocês tentem fazer, mesmo que seja errado, certo? Porque eu acho que a gente consegue entender muito mais errando do que acertando, né? Não é verdade? Ó, sério. Beleza? E aí, depois eu vou liberar ela resolvida, tá bom? Vou fazer na mão e tiro a foto e mando para vocês. Vai ficar mais legível, acredito eu. Tá certo, gente? Mais alguma coisa, mais alguma dúvida? Podemos encerrar nessa terça-feira, dia 17/11. Vocês que mandam aí. Errando e pirando. É isso. Mas fala sério que é uma matéria legal. Cara, quem passa por programação, pega o cálculo e joga nas costas. Porque, meu,
Eu tive programação na faculdade de engenharia. Jesus amado, eu não sei se a minha professora aqui era muito embaçada, mas eu achava aquilo uma coisa muito difícil, cara. E quando dava uma coisa que dava um loop eterno, tinha que resetar o software, o programa, sei lá. A gente fazia um negócio que o negócio não conseguia resolver e ficava assim, ó. Ai, gente, ai, que tristeza. Tá bom, gente. Então eu agradeço a presença de vocês. Obrigado por vocês estarem presentes, conversando um pouquinho aqui comigo, né, Pronelli? Opa, verdade. Então eu agradeço a presença de vocês, agradeço a presença do professor Anelli aí, mais em uma aula, né? Nossa. E na próxima aula a gente vai aprender integração lá com substituição. Aí é conteúdo do mapping. Aí vocês vão ficar ansiosos. Aí vai chover meu e-mail. Vai chover a caixa da professora Nelly. É verdade. Professora, eu só queria lembrar, para quem fez alguma pergunta e ficou alguma dúvida, pode mandar para a gente, pode mandar para a professora Jandira, pode mandar pelo estúdio, que a gente responde, tá? Dúvidas também sobre a atividade, dúvidas sobre as listas, né, professora? Claro. Eu já Que a gente respondi bastante gente essa semana, mandando coisa desde básica até mais avançado. Então manda lá para mim que essa semana eu geralmente estou trabalhando na frente do computador, então acho que vai ser quase rápido. Teve algumas pessoas que eu respondi até instantâneo, que deve ter tomado até um susto assim. Chegou a resposta, ó, já respondi. Tá bom? Beleza, gente? Um grande abraço para vocês. Obrigado, Pronelli. Bom descanso para todo Obrigada, mundo, tá professora. bom? Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.